Olá, sejam todos muito bem-vindos, serão todas muito bem-vindas ao Literatura Falada e hoje eu leio e comento aqui rapidamente um capítulo das Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis, um capítulo bem conhecido, o de número 21 e que tem como título O Almocreve. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho uma playlist aqui em que eu discuto alguns aspectos de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então há outros vídeos, um deles eu falo sobre o delírio, o capítulo do delírio, que é super conhecido. Em outro eu discuto a dedicatória que o Machado faz no início do livro ao leitor. E nesse aqui eu vou falar um pouquinho sobre o Almocreve, que é um capítulo que mostra muito do estilo de Machado, que a gente geralmente comenta e fala que é muito baseado na ironia com relação à caracterização das personagens, aos costumes, aos anseios, aos elementos culturais, enfim, uma ironia profunda que o Machado tem no trato das questões humanas que ele retrata por meio da sua ficção. Então, o Almocreve, que é um capítulo curto, né? A gente sabe que as Memórias Póstumas são compostas por capítulos curtos, e assim é o capítulo de número 21. Então, é um capítulo curto que traz um episódio interessante, bastante conhecido, que você já deve ter visto aí em texto escolar, geralmente aparece em vestibular, em concurso, porque é um texto que mostra muito desse estilo do Machado. Eu vou disponibilizar o texto em tela, depois eu vou comentar rapidamente, não é nenhum tipo de análise, é só um comentário, né, para a gente esclarecer essa questão da ironia que ele traz no Almocreve. Vamos lá. Vai então, empacou o jumento em que eu vinha montado. Fustiguei-o, ele deu 2 corcovos, depois mais 3, enfim mais um, que me sacudiu fora da sela com tal desastre que o pé esquerdo me ficou preso no estribo. Tento agarrar-me ao ventre do animal, mas já então espantado disparou pela estrada fora. Digo mal, tentou disparar e efetivamente deu 2 saltos. Mas um almocreve que ali estava acudiu ao tempo de lhe pegar na rédea e detê-lo, não sem esforço nem perigo. Dominado o bruto, desvencilhei-me do estribo e pus-me de pé. Olhe do que vosmecê escapou, disse o almocreve. E era verdade. Se o jumento corre por ali, contundia-me deveras. E não sei se a morte não estaria no fim do desastre. Cabeça partida, uma congestão, qualquer transtorno cá dentro, lá se me ia a ciência em flor. O almocreve salvara-me talvez a vida, era positivo. Eu sentia no sangue que me agitava o coração. Bom almocreve. Enquanto eu tornava a consciência de mim mesmo, ele cuidava de consertar os arreios do jumento, com muito zelo e arte. Resolvi dar-lhe 3 moedas de ouro das 5 que trazia comigo. Não porque tal fosse o preço da minha vida, essa era inestimável, mas porque era uma recompensa digna da dedicação com que ele me salvou. Está dito, dou-lhe as 3 moedas. Pronto, disse ele, apresentando-me a rédea da cavalgadura. Daqui a nada, respondi, deixe-me que ainda não estou em mim. Ora qual, pois não é certo que ia morrendo? Se o jumento corre por aí afora é possível, mas com a ajuda do senhor viu vosmecê que não aconteceu nada. Fui ao alforjes, tirei um colete velho, em cujo bolso trazia 5 moedas de ouro, e durante esse tempo cogitei se não era excessiva a gratificação, se não bastassem 2 moedas, talvez uma. Com efeito, uma moeda era bastante para lhe dar estremeções de alegria. Examinei-lhe a roupa. Era um pobre diabo que nunca jamais vira uma moeda de ouro. Portanto, uma moeda. Tirei-a, via reluzir à luz do sol, não a viu o almocreve, porque eu tinha-lhe voltado as costas. Mas suspeitou, talvez, entrou a falar ao jumento de um modo significativo, dava-lhe conselhos, dizia-lhe que tomasse juízo, que o senhor doutor podia castigá-lo. Um monólogo paternal, valha-me Deus. Até ouvi estalar um beijo, era o almocreve que lhe beijava a testa. Olé, exclamei, queira vosmecê perdoar,
mas o diabo do bicho está a olhar para a gente com tanta graça. Ri-me, hesitei, meti-lhe na mão um cruzado de prata, cavalguei o jumento e segui a trote largo, um pouco vexado. Melhor direi um pouco incerto do efeito da pratinha, mas a algumas braças de distância olhei para trás. O almocreve fazia-me grandes cortesias, com evidentes mostras de contentamento. Adverti que devia ser assim mesmo, eu pagara-lhe bem, pagara-lhe talvez demais. Meti os dedos no bolso do colete que trazia no corpo e senti umas moedas de cobre. Eram os vinténs que eu devera ter dado ao almocreve, em lugar do cruzado de prata. Porque, enfim, ele não levou em mira nenhuma recompensa ou virtude, cedeu a um impulso natural, ao temperamento, aos hábitos do ofício. Acresce que a circunstância de estar não mais adiante nem mais atrás, mas justamente no ponto do desastre, parecia constituído simples instrumento da providência. E de um ou de outro modo, o mérito do ato era positivamente nenhum. Fiquei desconsolado com essa reflexão. Chamei-me pródigo. Lancei o cruzado à conta das minhas dissipações antigas. Tive, por que não direi tudo? Tive remorsos. Veja que a primeira atitude de ambos, do Almocreve e do Brás Cubas, parece ser, entre aspas, pura, genuína. Ajudar alguém em apuro, recompensar o outro por ter lhe salvado a vida. Porém, passado aquele susto primeiro, ou seja, amortecida a gravidade do evento, a razão começa a trabalhar. E o Machado nos mostra, então, um mecanismo de funcionamento da mente humana que vai cedendo ao cálculo e vai deixando ver a mesquinhez do Brás Cubas. A gente tem que observar que o Almocreve também tenta se valer da situação. Ao perceber que ele seria recompensado, ele chega a dar um beijo no jumento do Brás Cubas. O processo de esvaziamento da generosidade e do reconhecimento do Brás Cubas culmina quando ele atribui à providência a sua salvação, o que mostra as diferentes maneiras, as maneiras tendenciosas em que uma pessoa pode se valer para entender, para compreender uma situação, sendo que esta geralmente vai ao encontro de interesses e pretensões pessoais. O episódio do Almocreve revela muito do funcionamento do texto de Machado. Veja que a cena leva até ao riso, a gente chega a achar engraçada a situação, muito embora seja aí uma complicada trama que envolve fatores morais e que revela, como dirão vários estudiosos do Machado, o determinismo da conduta que está presente na sua obra, ou seja, certa tendência natural do humano que é corruptora e aviltante, sem ter a intenção de ser perversa em um primeiro momento. É a ironia e o humor, a mostrar a miséria humana do ser, sendo que essa surge mascarada por certo raciocínio lógico. Se gostou, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, repassar o conteúdo para quem você acha que possa se interessar pelo tema e até o nosso próximo encontro.